Boa noite. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é Deus, né? Alguém aqui já ficou sem a sensação íntima, de verdade mesmo, de que Deus não existe? Nunca, em nenhum momento, nenhum de nós aqui presentes vacilou com relação à fé, à certeza de que existe Deus? Não? Todo mundo ali, firme e forte? Não, né? Difícil. Difícil porque é uma característica nossa. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de incompreensão, nós vacilarmos de verdade naquilo que é abstrato, naquilo que nós não conseguimos pegar, né, com as próprias mãos. Isso sabe por quê? Porque normalmente nós somos motivados pelo nosso instinto de sobrevivência. Nós precisamos sobreviver e a sobrevivência ela aborda diversos aspectos, né? Alguém aqui já passou pela situação de estar sendo afogado e simplesmente abrir os braços e falar: meu Deus, me salva? Não, né? Quem já quase morreu afogado sabe que isso não aconteceu, mesmo não sabendo nadar, tá? Que existe uma distinção muito grande entre crer em Deus e ter uma fé cega, ter uma fé motivada pelo fanatismo. A doutrina espírita, ela não é exclusiva na concepção, na ideologia de desvincular o ser humano do misticismo. Ela não é a primeira. Com certeza, no decorrer dos milênios, também não vai ser a última. Existirão outros pensadores, outras pessoas convictas, que cada dia que passa, cada dia que se fortalece ou passa a crer por uma mudança íntima, vai estar trabalhando em benefício da humanidade, de trazer, né, à tona de novo a concepção da fé. A questão de crer em algo, né, como algo muito maior do que aquilo que nós podemos enxergar com os nossos olhos. Não que o que a gente enxergue não seja grandioso, porque se nós olharmos para o céu, nós vamos ver que já é uma grande maravilha, né? Se nós olharmos o mar, olharmos a terra em geral, as plantas, os animais com a sua diversidade de características, né? Não esquecendo que seus elementos primários de formação basicamente são os mesmos, nós vamos ter a condição de ficar perplexo com a grandeza disso tudo. Então, nesse início de ano, o NEOV mais uma vez traz ao estudo, né, em palestras, em diálogos, as fases iniciais do Livro dos Espíritos, que é a nossa fonte, a nossa base de estudos dos cursos, para que aqueles de vocês que estejam presentes, que ainda não estão nos cursos, que não são obrigatórios, despertem pelo menos a curiosidade de adentrar no campo doutrinário do que é o Espiritismo. Então essas pequenas explicações, esse diálogo que nós vamos ter rápido aqui de meia hora, ele serve exatamente para isso, para trazer com a minha linguagem, dentro da doutrina espírita, o que nós concebemos, né? Acreditamos com relação ao que é Deus. Todo mundo aqui já está no curso? Todo mundo? Não?
As aulas iniciam em fevereiro. Quem tiver predisposição, tiver o interesse de estudar um pouco mais, pode fazer a inscrição na secretaria. Não tem quantidade mínima não, tá? O curso é livre, é gratuito, ele pode ser parado. A gente tem a escolha de parar o curso, não é obrigado a iniciar e fazer os 5 anos, não é obrigado. Porém, como uma condição íntima, quando a gente começa a fazer algo e começa a ter interesse por esse algo, é claro que nós vamos querer mais, sempre mais. E nós vamos ver que, puxa vida, às vezes nós deixamos de fazer uma faculdade porque a gente acha que não tem tempo, né? Porque a gente acha que é muito longo, né? E quando a gente percebe, passaram-se 5 anos dentro de uma casa espírita, muito rápido, do qual fizemos mais amizades, do qual aprendemos a laborar, né? A princípio, entendendo ou pensando que estamos trabalhando para o próximo. Porque a concepção que nós temos dentro da doutrina espírita é que fazer a caridade é trabalhar para o próximo, né? Mas há uma ideia diferente que eu proponho hoje. Eu proponho a ideia do egoísmo. Eu já quase apanhei aqui dentro por causa disso, tá? Mas vamos ser egoístas. Vamos? Porque nós não somos egoístas, né? De fato, nós não somos. Nós somos altruístas. Nós gostamos de ajudar os outros. Mas vamos nesse momento pensar que nós somos egoístas. E nós vamos praticar o bem. Nós vamos trabalhar, aprender a praticar o bem dentro de uma casa espírita, voltados unicamente para nós mesmos. Porque os primeiros beneficiados dessa troca, dessa permuta, somos nós. O segundo é quem recebe o auxílio, quem recebe a palavra, quem recebe o alimento, né? Enfim, eu proponho que todos nós sejamos egoístas, que olhemos para dentro de nós, fala, eu vou tirar o máximo desse trabalho, e eu quero ver o que isso vai me trazer de benefício, o que isso pode trazer de benefício para mim, como ser humano. E depois de 6 meses, 1 ano, convictos, trabalhando de verdade em benefício próprio, porque não é para os outros, eu duvido que alguém abandone o trabalho voluntário. Duvido. Mas para isso precisa ter bastante interesse. Interesse sabe em quem? Em si mesmo. Em crescer. E a doutrina espírita, dentro do seu estudo, dentro das suas características, ela traz exatamente isso. Com o despertar doutrinário, com o despertar evangélico doutrinário, nós vamos mudando intimamente e percebendo que aquilo que começamos a fazer egoisticamente, a princípio, com a proposta de ser egoísta, ela se torna tão natural, que se torna um prazer na vida de todos, em todos os momentos, dentro ou fora da casa espírita. Nós vamos querer sim estender as mãos, não ser invasivos na vida dos outros, mas vamos querer sim auxiliar de alguma forma, e são muitas as formas de auxiliar, tá? Uma coisa que nós podemos iniciar hoje o nosso diálogo não é nem com o Livro dos Espíritos, mas com um trechinho muito pequeno que eu separei do Evangelho. Existe um texto chamado Olhai as Aves do Céu, né? É um texto onde fala que nós não devemos nos preocupar tanto com o nosso emprego, se vai faltar emprego, porque vai faltar emprego. Nós não devemos nos preocupar se vai faltar comida, porque vai faltar comida em algum momento em nossas vidas. Por que nós não devemos nos preocupar? Porque essa falta, em algum momento, ela é muito passageira. Ela é muito passageira, ela é muito rápida. E ela às vezes não é
tão rápida porque nós não nos permitimos que ela seja rápida, porque nós sofremos muito pelas causas materiais. Não estou dizendo aqui que a gente tem que abandonar tudo, não é esse o propósito do ser humano, mas que nós tenhamos a consciência que nada nos falta, nada, em momento algum. Basta ter coragem, basta ter fé de encarar as situações que ocorrem no nosso dia a dia, né? Se nós não tivéssemos essa fé, como nós acreditaríamos em Deus? Então talvez seja isso que nos motiva cada vez mais. O trechinho é simplesmente isso: considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais com um desses. Por mais que nós estejamos ali apegados, desesperados pelo que pode nos faltar, nós podemos ter consciência de uma coisa: que a ciência hoje, a indústria, ela pode fazer muita coisa, mas ela não pode triturar um lírio e reconstituir ele. Ela não pode pegar os elementos primários do lírio, sem a sua semente, e criar um lírio. Ela conseguiu criar um corpo parecido com um bezerro, talvez até tenhamos ali já clones humanos, células, né? Células-tronco, foi uma briga muito grande com relação à ciência, e hoje é descoberto que não se precisa fazer clone para ter células-troncos. O avanço da ciência é muito grande, mas não se consegue pôr uma alma dentro dessas criações, tá? Porque o corpo, apesar de ter sido clonado, mas olha que interessante, clonado a partir de outras células existentes, não os elementos primários do ser humano. Se a gente pudesse fazer uma decomposição agora do nosso corpo, nós não conseguiríamos uni-lo de novo num laboratório. Então, sempre irá existir um elemento primário, né? E a pergunta do Livro dos Espíritos é exatamente essa: o que é Deus? A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Ele fala que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então tudo que nós pudermos alcançar com os nossos olhos ou com nossas mãos no mundo, existe uma causa primária. Existe algo além do que a ciência humana já conseguiu decompor e pesquisar. E olha que interessante, está se descobrindo cada vez mais. Cada vez que o ser humano chega à conclusão de que uma partícula é indivisível, passa-se algum tempo e ele descobre que essa partícula pode ser novamente dividida, mas não encontram a causa primária da sua criação. Não encontram. Há muitos séculos atrás, quando eu estava no primário, eu, naquela época, sabia que existiam, se eu não me engano, elétrons, nêutrons e prótons dentro de uma célula, e só. Hoje em dia eu já não sei nem onde está mais, porque todas foram subdivididas. Todas geram energia, todas são um corpo físico, todas são matérias. Então, Deus ainda continua sendo a causa primária de todas as coisas, e não de uma maneira mística, não de uma maneira cega de se enxergar as coisas, porque mesmo na antiguidade os povos tinham a noção de Deus. Existe uma pergunta mais adiante que os espíritos respondem exatamente dessa forma. Até os primitivos ou os indígenas daquela época, eles tinham uma ideia inata, uma ideia íntima de Deus. Eles tinham uma ideia não do Deus que nós
visualizamos, mas eles tinham a ideia de um ser maior, ou de seres maiores que proporcionavam o benefício à humanidade, né? E não era nada como é hoje, tão pesquisado, tão às vezes negado, mas era algo íntimo. Aí eu pergunto novamente: alguém aqui, em algum momento, teve a certeza de que Deus não existe? Algumas pessoas vão falar: puxa, mas Deus, como eu já ouvi de muitos, Deus é uma criação do ser humano, Deus é uma criação da religião, Deus é uma criação para que pudesse aprisionar a consciência humana, para que pudesse aprisionar o pensamento, o livre arbítrio das pessoas e, de alguma forma, um grupo menor se manter no poder. E se nós continuarmos pensando assim, nós estamos cometendo os mesmos erros daqueles que julgamos, porque há um tipo de negação por trás disso. Antes até da religião, na cultura grega, antes da cultura grega, existiam povos que contavam histórias, existiam poetas que falavam de deuses, né? Deuses que auxiliavam o ser humano e que também o atrapalhavam, segundo o seu humor. Alguém consegue imaginar Deus atrapalhando a vida de cada um? Porque hoje, exatamente hoje, ele não está de bom humor? É difícil, né? A gente conceber essa ideia. Mas muitas vezes a gente ainda parte para esse lado. Intimamente, mesmo sem falar, intimamente, a gente julga alguém pelos nossos fracassos. Então, em toda a história da humanidade, se concebeu a ideia de Deus, de deuses, de uma força muito maior do que aquilo que nós podemos enxergar. Por quê? Porque nós não conseguimos alcançar a origem primária de todas as coisas, de tudo que é criado no mundo. Ele fala aqui também: o que devemos entender por infinito? Infinito é aquilo que não tem começo nem fim. O desconhecido, todo o desconhecido é infinito. A partir daí nós começamos a pensar o seguinte: eu já perguntei isso para mim um dia. Espera aí, quem criou Deus? Alguém já descobriu essa charada? Quem criou Deus? Porque se alguém tivesse criado Deus, seria Deus. Seria uma força maior do que o próprio Criador. Então nós cairíamos, segundo a ciência, na divisão da célula, né? Não acaba por aí. Não dá para explicar o abstrato. Mas nós podemos, dentro dessa concepção, levar a nossa vida. O universo, ele é infinito? Ele é infinito, né? Até onde os nossos olhos alcançam, porque ele se prolonga. Mas o homem também criou ferramentas para que se estendesse a visão. E ele deixou de ser infinito até onde nós pudéssemos olhar. Ele chegou mais longe. E chegou num ponto que o homem falou: ele é finito. E foram criados mais objetos que o levaram mais longe. E se depender da ciência e da curiosidade humana, essa vontade de conquista, ela vai aumentando cada dia mais. E sempre haverá algo para que a gente possa alcançar. Poderíamos dizer que Deus é infinito? E a resposta é a seguinte: definição incompleta, pobreza de linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração,
dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma. Uma árvore, ela é finita, ela acaba. Uma flor morre. A flor morre, mas a sua matéria retorna à terra. Não como flor, como outros substratos que vão fortalecer essa terra. Mas ela não acaba, né? Porque se a flor acabasse, ela não deixaria as suas sementes. Nós não teríamos rosas, não teríamos cravos. É só essas duas que eu conheço, tá? Tem mais flor, eu tenho certeza. Não teríamos, porque ela teria acabado. Então, se nós olharmos à nossa volta, tudo que existe, nós já vamos poder compreender a grandeza que existe por trás da criação do universo. A cadeira, ela acaba, ela é reconstituída. O homem tem condições de triturar essa cadeira, fazer a sua reciclagem e criar outra. O homem tem condições de enxertar, de duplicar plantas, animais, mas ele não consegue reconstituí-lo. Então algo tem por trás disso, e o homem ainda não chegou a esse ponto. No capítulo 2, na parte 2, provas da existência de Deus, ele pergunta assim: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Agora ficou fácil. Alguém quer responder? Não acredito. Todo mundo está tremendo por dentro e não vai falar à nossa volta. Tudo à nossa volta. Deus não precisa ser provado. Deus, ele precisa ser sentido. Ele precisa ser apreciado dentro daquilo que nós temos à nossa disposição para o nosso desenvolvimento. Nós não estamos aqui no mundo simplesmente, né, para brincar de humanos. Nós não estamos aqui no mundo, apesar de termos destruído o planeta em tão pouco tempo de existência do ser humano, para brincar. Nós temos à nossa disposição, como diz no Evangelho, tudo para a nossa sobrevivência. Mas nós buscamos dentro de nós motivações diferentes. Esquecemos de viver na simplicidade, né? Com a humildade necessária, e passamos a sofrer pelas coisas que adquirimos. Essas sim podem nos faltar, não podem? Não falamos no início? O dinheiro pode faltar, um carro pode faltar. Apesar que às vezes a gente pensa que a gente não conseguiria viver sem um carro hoje em dia, né? Mas ele pode faltar. Seria só uma questão de nós nos readaptarmos às nossas tarefas. Quem consegue viver sem um smartphone? Todo mundo fala, só de pensar, né? Ai, meu Deus! Sem passar um SMS. Difícil, né? Mas tudo isso poderia ser extinto em algum momento. Apesar de ser muito dramático da minha parte, mas poderia sim ser extinto. E teríamos que de alguma forma nos readaptar. Viver com a simplicidade, saber utilizar os recursos naturais. Às vezes nós vamos para o interior, e eu estou sempre dando uma voltinha para aqueles lados, e eu, na juventude, pensava assim, pô, aquele povo caipira, né? Caipira nada, tá? Porque eu sem ferramenta não faço nada lá no meio do mato. E quem é criado lá, na simplicidade, faz tudo. Até roda d'água os caras fazem para abastecer hortas, né? Isso para regiões muito de difícil acesso. Sabe como? Com facão, com machadinho. E eu precisaria de serras, precisaria de lixadeira, precisaria de solda, precisaria de um monte de coisa para poder fazer isso. Então nós não sabemos nos readaptar de uma forma rápida, porque nós estamos saindo dessa questão da simplicidade.
Então, à nossa volta existe tudo que é necessário, né? Que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? Vamos perguntar de novo? Alguém aqui já deixou de ter a intuição da existência de Deus? Difícil, né? Difícil. Dificilmente, num momento de aflição, por mais céticos que a pessoa pode ser, dificilmente no seu momento de aflição, ela não vai se voltar para dentro de si e buscar uma resposta com relação às suas dificuldades. Ela pode dar o nome que quiser a isso: segurança, fé, orgulho, pode dar o nome que quiser. Mas intimamente ela sabe que se ela vasculhar o seu íntimo, ela vai encontrar a tranquilidade necessária para se sobressair de qualquer situação, por mais aparentemente turbulenta que ela nos pareça naquele momento. Isso é ter fé. Isso é ter uma cultura inata da existência de Deus. O sentimento íntimo da existência de Deus que trazemos conosco não seria o efeito da educação e o produto de ideias adquiridas? Desde pequenos nós não ouvimos falar da existência de Deus? E aqueles povos, né, que não têm acesso à cultura, como nós citamos, a gente poderia dizer os povos mais antigos, os mais voltados lá no fundão da Amazônia, por exemplo, índios que ainda não se adaptaram à cultura, à civilização atual. Eles não foram educados desde pequenos para acreditar em Deus. Eles foram educados para acreditar em deuses, né? Na chuva, na plantação, ainda existe isso. Nós vamos chamar isso do quê? De atraso espiritual? De infância espiritual? Difícil. Porque mesmo na ignorância, na falta da cultura moderna, existem civilizações, povos, que se respeitam muito mais do que nós, todos juntos. Com fraternidade, respeito às crianças, respeito aos mais velhos, respeito à caça, né? Matar é permitido os animais para alimentação, não para o ganho, para o lucro exagerado, como nós vemos na nossa época. E não foram criados, educados com a consciência de Deus. E nós todos fomos. Não pensamos duas vezes, né? Em nos manter na posição de animais supremos dentro da sociedade. Poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Como nós falamos agora há pouco. Nós até podemos separar os seus elementos, mas como eles foram criados, nós também não vamos chegar a uma conclusão. Por mais ou por menor que seja a partícula analisada pela ciência, né? Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Aqui fala o seguinte: outro absurdo que o homem de bom senso pode considerar o acaso. É incrível, mas se nós nos conectarmos às mais diversas comunidades que existem hoje na internet e começarmos a conversar com as pessoas, a questionar os seus pensamentos, nós vamos encontrar pessoas que sistematicamente ainda acreditam no acaso,
ainda acreditam na explosão que criou o mundo, que criou os seres. Eles ainda acreditam que Deus criou um único homem e uma única mulher, e que nós somos frutos de tudo isso, ou só daquele casal. Então esse absurdo, né? Essa crença do acaso ou do criacionismo, essa sim ainda pode ser considerado um atraso íntimo, não dos povos, né? Do qual julgamos ignorantes ainda. A sensação que temos de Deus dentro de nós, ela não é simplesmente porque fomos educados para isso. Não é porque nossa mãe nos ensinou a rezar, nossa mãe nos falava constantemente de Deus, nosso pai apontava para o céu, nos mostrava as estrelas. Não. Essa concepção íntima de Deus nós possuímos nas mais variadas encarnações que já tivemos, ou quem sabe até das migrações já ocorridas em outras épocas, como espíritos, né, orgulhosos, renitentes ao progresso moral do ser. Muitas vezes, dentro da doutrina espírita, dentro de palestras, nas rádios, nas TVs, nós ouvimos falar que é moda, né? A humanidade gosta de moda. Não é o espírita, o católico, o evangélico, o umbandista. A humanidade gosta de moda. E a moda agora é falar sobre transição planetária, entre outras, né? Mas o que é mais forte é a transição planetária. Nós achamos interessante muitas vezes a concepção de que a Terra, o nosso planeta, está chegando numa condição de que espíritos inferiores vão ser levados daqui para outro planeta, para o seu aprendizado. Isso me lembra muito uma cultura religiosa, né? Que nós não vamos entrar no mérito da questão. Mas sempre que eu toco nesse assunto, eu pergunto o seguinte, e se alguém quiser responder, fique à vontade. Nós estamos aqui para aprender juntos. Quem aqui de nós pode se considerar melhor que o outro que está do lado nesse momento? Que direito nós podemos ter de achar que espíritos que ainda se mantêm na erraticidade são piores do que nós? Nós gostaríamos de ter um filho, um pai, uma mãe, um sobrinho sendo exilado do Brasil? Vamos mandar ele para a África, para a Etiópia, disputar alimento com um leão. Pode ser? Quem aqui tem filho? Gostaria disso? Não? O pai que a gente acha às vezes que é tão chato, a mãe que a gente acha que é tão crica, o filho que é tão respondão, vou mandá-lo para a África. Chega, não aguento mais, estou com o saco cheio. Alguém faria isso? Não. Mas comodamente nós colocamos essa atribuição a Deus, né? É fácil, é cômodo. Deus sabe de todas as coisas, então Ele vai pegar o nosso irmão, que julgamos ser pior que nós, e vai levar para outro planeta, para sofrer aquilo que nós não gostaríamos que nossos parentes sofressem. E na doutrina espírita, aprofundando os estudos, nós vamos perceber que não existem parentes simplesmente por afinidade física, mas os nossos parentes são por afinidades espirituais. E pensando dessa forma, pensando na ciência total de Deus, na sua bondade maior, na sua justiça, pensando dessa forma, nós estaríamos muitas vezes renegando filhos nossos que ainda estão na espiritualidade, irmãos nossos que ainda estão na espiritualidade, irmãos no sentido consanguíneo. Estaríamos renegando eles
a África, a selva. Então, quando nós pensamos na relação de Deus com o mundo, Deus conosco, quando nós passamos a crer em Deus, passamos a ter fé na sua existência, nós passamos a ter fé em nós mesmos, porque nós perdemos a fé em nós mesmos. Quando nós realmente abrimos os olhos para isso, nós vamos ver que na sua infinita sabedoria, na impossibilidade de o alcançarmos como ser abstrato, como ser não abstrato, nós vamos perceber que não é uma questão de separar o mundo, não é uma questão de separar as pessoas, mas de cada um de nós fazer a nossa parte. Lembram no início, quando eu falei sobre ser voluntário, sobre praticar o bem? Seria mais ou menos isso: trabalhar em benefício do outro, visando a si mesmo, o seu próprio crescimento. Indo mais além, nós vamos ver que além do próprio crescimento, nós estamos trazendo outros conosco. E se eu começar a falar aqui, nós vamos ficar 3 horas, porque de um assunto vai passar para o outro. Porque espírita gosta muito de falar em obsessão, né? Quem aqui já ouviu falar em obsessão? Quem faz tratamento espiritual? Por que faz tratamento espiritual? Por que faz tratamento espiritual? Porque se não fosse espiritualmente falando, nós estaríamos num psicólogo, num psicanalista, né? Estaríamos todos entupindo, para a sorte dos psicólogos, os seus consultórios. Mas nós estamos aqui porque nós sabemos que a nossa energia se desequilibrou por algo. Só que esse algo nós esquecemos que ele é gerado por nós mesmos. E quando nós melhoramos intimamente, moralmente, quando a nossa consciência cresce, nós trazemos para junto de nós esses irmãos que nós acreditamos que vão ser levados para onde? Para a África. Para a África. Pois é. Então vamos pensar um pouquinho sobre o que é Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre o que é Deus na nossa consciência, na nossa concepção. Se Deus, dentro do nosso coração, ele é só justiça e bondade, vamos procurar pelo menos egoisticamente imitá-lo. E quem sabe lá no futuro, né? Lá no futuro, seremos de fato felizes como nós almejamos. Porque a nossa felicidade hoje, ela é simplesmente pautada naquilo que possuímos materialmente. Obrigado a todos.